que Ele vem nos falar na noite de hoje. Olá a todos. Estão me ouvindo bem? Eu também. Boa noite. Caros irmãos em Cristo Jesus. E somos irmãos em Cristo. Graças a Deus. Agradecer a Deus sempre, a Jesus, a espiritualidade que nos acompanha, nossos anjos guardiães, os espíritos familiares que nos auxiliaram a chegar aqui e que estão na pátria espiritual, vivem, graças a Deus. Como espíritos imortais, isso é um mantra, fomos gerados por Deus em um determinado momento no tempo e no espaço. Toda vez que nos reunirmos, um grupo assim tão seleto, com semblantes tão harmoniosos, queridos, que transferem para todos nós os melhores sentimentos e nos auxiliam tanto na prática da doutrina, na exposição doutrinária, lembrarmos sempre disso. Temos um corpo, mas somos imortais. E a espiritualidade superior trabalha incessantemente em todo o universo para um equilíbrio, uma harmonia inexorável, ou seja, jamais haverá um desequilíbrio segundo a vontade de Deus. Agradeço essa oportunidade. Vamos falar sobre o livro A Gênese, Milagres, Predições. Este é o título do livro, mas nós vamos lá no último capítulo, que fala, são chegados os tempos. Nós já ouvimos isso, já mentalizamos essa frase, já cristalizamos em nós sentimentos, pensamentos, superstições, mística, já colocamos em dúvida até a nossa fé, se não nessa existência, em outras anteriores. Sem o processo da reencarnação, sem a máxima do Cristo sobre a vida futura, a missão de Jesus, Yeshua, não teria sentido. No seu sermão profético, e isso está em Mateus, está em João, aparece em Lucas também, nos apóstolos, nos evangelhos. Neste sermão profético, que não é o sermão do monte, ele fala aos apóstolos o que ia acontecer mais presentemente, inclusive com eles, as perseguições, os sofrimentos, que seriam realmente trucidados, na expressão da palavra, pelo amor que eles demonstravam a Jesus. Isso durou todo o primeiro ano da era cristã. E ainda existe até hoje, em algumas civilizações, em alguns povos, quem não só desconfie, desmereça, desacredite de que Jesus é, de fato, o modelo e guia da humanidade. E se nós não absorvermos isso, nós não vamos conseguir desenvolver o progresso espiritual que a divindade, que a soberana inteligência, que a divina providência, que a misericórdia infinita que rege todo o universo espera de nós. Nesse sermão profético, Jesus afirma: ouvireis rumores de guerra. Ele fala mais sobre a fome, a peste, as dissensões, os conflitos, povo contra povo, reino contra reino. Alguém já deve ter lido isso nas Escrituras.
ou nas obras básicas da doutrina espírita codificadas por Kardec. E nunca é tarde para nós abraçarmos essa doutrina e não só virmos à casa espírita em busca de palavras bonitas, de uma água fluídica, da terapia fluídica, porque tudo é terapia na casa espírita. Nós estamos em meio a uma terapia nesse exato momento, desde que entramos aqui. E dessa forma, evoluindo através dos tempos, vamos desenvolvendo através da inteligência e da razão um entendimento cada vez maior sobre tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que sentimos, inclusive a prática do bem que devemos fazer, a fazemos de formas cada vez melhores, mais profundas, mais concisas, com o nosso semelhante, na família, no trabalho, na vida de relação. Então, quando Jesus afirma: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e no sermão profético ele fala das guerras, a nossa irmã citou no início, antes da prece, a questão do momento que o mundo atravessa, e é o mundo de fato. Não é somente a Europa, não é somente a América, não é somente em algumas regiões da África, é o mundo inteiro. O mundo inteiro vive em conflitos sociais muito graves. Então, como eu estava dizendo, não basta somente buscar a casa espírita, receber o passe, a água fluídica, a terapia fluídica, o ensinamento, o estímulo, a leitura e retornar à vida lá fora, saindo desse portal, porque isso aqui é um portal protegido pela espiritualidade. Aqui só entra quem eles querem, quem eles permitem, inclusive espíritos que vêm sob controle, aquele encaminhamento coercitivo, com amor. Então, ao sair daqui, nós vamos lidar com todas aquelas energias lá de fora. E os bons espíritos que nos acompanham estarão nos protegendo, mas seremos influenciados por todos os tipos de espíritos, inclusive os encarnados, não é verdade? Onde nós temos os nossos conflitos familiares, trabalho, trânsito. O trânsito é uma tranquilidade, ninguém se incomoda com o trânsito, não é? E assim, situações na família. Então é importante nesse início falar o seguinte: a espiritualidade interfere demais na nossa existência. Vigiai e orai. Portanto, o sermão profético do Cristo nos prepara para ciclos diversos de situações tenebrosas. Vamos fazer rapidamente uma repassada. Logo após o desencarne do Cristo, as trevas voltam ao planeta. O Evangelho fala isso. Deus permitiu que a luz varasse a treva, no advento da vinda da luz do mundo, do divino portador da graça e da verdade, daquele que de fato é o responsável por toda a existência de tudo que foi criado pela vontade de Deus, inclusive no aspecto dos nossos corpos físicos, em laboratórios invisíveis no astral, já falamos isso aqui uma vez. Tudo foi preparado e está sob a batuta de Jesus. Missionários que vieram, todos eles. Logo depois começaram as perseguições novamente aos cristãos, mortes violentas, injustiça, coisas escabrosas, calamidades horríveis do ponto de vista social. E o mundo físico em plena revolução.
De lá para cá, nós tivemos a época negra da Idade Média, em que quem era perseguido passou a ser o perseguidor. Não é isso? Tudo de acordo com o que o Cristo nos preparou. Eram ciclos, é um processo. Por quê? Porque a humanidade não é linear. Nós todos somos espíritos em processo de desenvolvimento. Certo? Não vou falar em perfeitos, embora sejamos, mas ainda precisamos caminhar uma boa jornada. Mas estamos bem melhores do que éramos há 100 anos atrás. A doutrina nos fala isso. Há 200, 300. Aí precisa crer na reencarnação. Mas vamos ficar na vida futura. Vamos voltar para o plano espiritual. O Ricardo já está querendo ir. Eu disse para ele, calma, espere. Querendo ir não, pera aí. Não, então, você quer falar novamente? Eu espero que demore bastante. E o Ricardo também, e todos vocês, com muita lucidez para aproveitar este momento de desenvolvimento moral. O mundo evolui, a humanidade também. O mundo evoluiu, é muito melhor do que era. Imaginemos 250 milhões de anos atrás, andavam por aqui os dinossauros em todo o planeta. Eram animais assim horríveis. Aí vem um meteoro e acaba com tudo, ou quase tudo. É por acaso? Não é. Tem uma razão de ser. Todo o processo que acontece na nossa vida, individualmente falando, coletivamente falando, tem uma razão de ser. Hoje não estamos aqui por acaso. A espiritualidade está me intuindo a dizer coisas que eu estudei, mas provavelmente outras coisas que eu preciso ouvir, já que as minhas orelhas são mais próximas da minha boca, eu vou ouvir primeiro e vocês também. E a gente espera que esse estímulo faça com que a gente saia desse lugar comum, dessa zona de conforto, para entender que o processo evolutivo da humanidade começou quase que, digamos assim, na meia-noite da história da humanidade. É como se 4 bilhões e meio em que a Terra está em processo, vem nesse processo de melhoramento para receber a humanidade, que hoje somos 8 bilhões e quase 300 milhões, mas também tem o processo da nossa evolução individual, do ser humano. É o abrandamento de costumes que a Gênese nos fala. O que é o abrandamento de costumes? É a mudança de comportamento para o bem, é uma revisão de valores, é imaginar o seguinte: eu posso ser melhor do que eu fui ontem, eu sei o que eu sou, né? É a reforma íntima. Aí diz assim: poxa, mas toda vida que alguém vem falar sobre o Evangelho fala da reforma íntima. Por quê? Porque o Evangelho é a boa nova. Qual o objetivo fundamental do Evangelho? A gente já saiu da Gênesis e já estamos no Evangelho de novo. Qual é o objetivo? É o ensino moral. Não adianta, se nós não aprendermos moralmente a nos comportarmos bem, receber um mundo cada vez melhor, que foi desenvolvido pela inteligência nossa, ou evidentemente de pessoas, espíritos que encarnaram e vieram com o objetivo de melhorar o ambiente, melhorar a qualidade de vida. O que é que nós estamos vendo? Como eu estava falando, somente uma vida miserável da humanidade se comportando de maneira completamente desequilibrada. As cruzadas representam uma das páginas mais negras da história. Como eu falei, os cristãos colocaram a capa do cristão, embora sem nenhuma religiosidade, cometeram barbaridades. E o poder, a riqueza, a ganância colocou a humanidade num processo de trevas absurdas. E assim foi, com guerras e violência. E a gente não diz somente na Europa. As grandes
crises humanitárias aconteceram também na China milenar, com a filosofia de Confúcio. O Japão cometeu atrocidades contra a China. Quem gostar um pouquinho mais de história, busca. Hoje é muito fácil. Hoje, em vez da gente ficar no TikTok, embora tenha coisas interessantes no Instagram e tudo mais, está no ônibus, puxa ali alguma coisa a respeito disso. A gente vai se assustar e vai afirmar, de fato, nós melhoramos, somos hoje melhores do que éramos, porque aquela violência e o requinte de crueldade do ser humano reduziu absurdamente. Aí você diz assim, não, você está enganado. O requinte de crueldade está cada vez pior. É porque nós tomamos conhecimento hoje do dia para a noite. Mas antigamente as pessoas se degladiavam na rua. Então o que o Cristo afirma, ouvireis rumores de guerras, de enfrentamentos, a fome, já são 895 milhões de pessoas passando fome no mundo. E interessante, do outro lado tem quase 900 milhões de obesos. E quando a gente fala obeso, é aquela obesidade meia mórbida. Ou seja, tem gente passando fome, 900 milhões, e tem 900 milhões comendo em demasia. Mas espera aí, isso tudo tem uma razão de ser, porque o livre-arbítrio nos coloca numa situação de vocês podem fazer o que bem entenderem, só que o livre-arbítrio ele é relativo. Vai chegar uma hora e esse momento é chegado. Novo ciclo. O último, Revolução Francesa, 1769, século XVIII. O marco da mudança de chave. Houve violência, abuso de autoridade, houve de tudo. O povo, a civilização da época, os espíritos encarnados na época, é possível que um de nós possa ter estado lá, em um sistema de revanche, derrubaram o absolutismo daqueles monarcas que viviam cercados de riqueza, de ouro e de tudo que era bom, e o povo passando miséria. Só que a dose quase mata o cavalo, né? O cavalo doente, se dá uma dose, pode matar o cavalo. Quase que houve uma verdadeira hecatombe, mas algumas mentes, espíritos encarnados com mentes muito evoluídas, conseguiram segurar o processo. E aí o mundo foi evoluindo, veio o Consolador prometido. Mas claro, nesses 100 anos da Revolução Francesa até a vinda do Consolador prometido, Kardec vem em 1804, perto ali, Napoleão estava ainda se virando lá dentro da França, a ponto de ser exilado na ilha lá. Mas o que aconteceu? Aconteceu que a humanidade tomou um novo rumo, liberdade, está na bandeira da França, né? Igualdade, fraternidade. Não exatamente como Jesus pregava, mas já é um bom passo. Aí vem um novo ciclo, 1865, vamos falar 1850 até 1950, mas aí vem as duas grandes guerras e acaba com uma construção que estava sendo feita, mas isso era esperado? Era. Deus sabe o que nós vamos fazer quando sairmos daqui, o que nós estamos pensando. Jesus nos conhece individualmente. Então, às vezes, os nossos caminhos são meio que ajustados para que a gente não saia muito da rota, porque nós não podemos mais perder tempo, meus irmãos. Os tempos são chegados conforme a vontade de Deus. Para quê? Para a regeneração da humanidade. Ah, mas espera aí, está começando agora? Não, essa regeneração ela já começa lá atrás. Como falei, tem um ciclo muito importante que tem aí uns 200 e tantos anos. Em 1800, tinha 1 bilhão de habitantes no mundo. Hoje são 8, vamos falar em 8.
toda essa massa de espíritos encarnados que veio para o mundo, veio num processo assim, muitos vai e vamos ver o que que dá. Tem o primeiro 100 anos, no segundo, talvez não tenha o terceiro. Muitos serão eliminados do ponto de vista retirados da terra e exilados para outros mundos. Ah, mas é assim? É. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus afirmava isso. E Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é tudo. Ele não mente, Ele só fala a verdade. Por que a gente não segue, não lê e não interpreta e diz assim, olha, isso aqui eu preciso botar na minha cabeça. O que Ele está dizendo aqui eu preciso fazer. As bem-aventuranças, se são bem-aventurados os mansos e pacíficos, por que eu sou renitente, intolerante e eu tenho que mudar? Ah, são bem-aventurados os misericordiosos. Se eu sou vingativo, se eu carrego ódio, rancor, mágoa, peraí, eu estou indo contra a orientação de um terapeuta, de um psicólogo, uma terapeuta que diria isso. Sede mansos e pacíficos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Essa amarração que a gente faz é para dizer justamente isso. A chegada de Jesus no planeta é o maior marco histórico. O Jesus histórico é o ser mais importante. Ele é a nossa referência. E como espírito, além de nos ter fortalecido, ratificado a questão da imortalidade, porque ele volta e se apresenta aos apóstolos e diz, olha, eu não falei para vocês, vou sair um pouco e vou retornar em pouco. E os apóstolos diziam, mas como é isso? Vereis. Ele vem, se apresenta, mas é só ele? Não, cada um de nós. Todos nós viveremos. Deixaremos um corpo físico, mas em que condições? Qual será o nosso legado? O que eu vou deixar para aqueles que vão ficar? Como o Ricardo falou, vamos deixar uma obra magnífica lá no Rio Vermelho. Em inglês, o Rio Vermelho, né? Uma obra que será administrada e tocada por outras pessoas. Essa é a lei natural, é a ordem natural das coisas. Mas até lá, eu vou dar o melhor de mim. Porque se existem guerras, se existem fome, se existem conflitos, que eles não estejam em mim, estejam no lado da espiritualidade perversa que está sendo trabalhada por bilhões e bilhões de espíritos do bem. Tem uma passagem no livro A Caminho da Luz, eu sempre cito esse livro. Lá no final, quando fala de Jesus, para variar, diz que essa horda de irmãos desnaturados, desequilibrados, passarão por terríveis reveses, assim como aqueles que hoje estão encarnados. Nós estamos no Brasil em um desequilíbrio social, jurídico, político, e por aí vai afora, jamais visto. Todos esses que aparentemente estão tendo prosperidade, ela é tão efêmera, ela é tão pequena, ela é tão nada quanto a vida corpórea de cada um. Quem tem aqui mais de 50 anos, por gentileza? As mulheres foram corajosas. Gostei. 50 anos, vocês são novinhas, mulheres. Eu tenho 70. Eu posso dizer a vocês o seguinte, parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Florianópolis. 1981. Vim jogar no Figueirense. Deixa eu contar uma historinha rápida. 1981, gente. Hoje eu estou com 44 anos de casado, 4 filhos, 2 netos. E a vida está assim, ó. Cada um de nós tem que fazer essa reflexão. Quem sou eu, de fato? Quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Porque esse processo é
inexorável, novamente dizendo, vai acontecer. Então essa prosperidade dos maus, esqueçam, não pensem mal daqueles que agem na maldade. Perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Aí, Augusto, é difícil. Eu também digo, é difícil. Amar o inimigo não é fácil. Mas não desejar o mal para ele, eu já consigo fazer isso. Opa! Já melhorou. Orai pelos que vos caluniam, prejudicam, perseguem. Puxa, mas aí é pesado também. Mas dá para fazer. Dá para fazer. Encaixa, nem que seja no final da oração, mas encaixa lá o camarada. Encaixa. Porque assim eu estou me libertando das amarras que eu trago numa bagagem multimilenar. Desde o momento em que eu tomei noção de que sou um ser, raciocinei, me reconheci como um ser lá primitivo ainda e comecei na minha jornada, e cada um de vocês numa jornada indefinida. Então, quando Jesus afirma que ouvireis rumores de guerra, ouvireis barbaridades do ser humano cometida contra os seus próprios irmãos. Busque informações sobre o Congo, o Sudão na África. A África é um antro de miséria. Ainda bem que as ONGs e outras empresas, pessoas físicas, estão trabalhando demasiadamente por aquele povo que sofre como sofria lá na época da escravidão. Estão resgatando seus débitos. Não existem penas imerecidas. Jamais sofremos sem causa. Se eu estou sofrendo, eu tenho que parar e olhar. Deixa eu refletir. Onde é que está a causa? Ah, tá. Foi aquele dia lá. Meu Deus, eu falei aquele negócio. Ah, eu disse aquela coisa. Eu cometi um erro. Eu fiz uma besteira. Então hoje eu estou sofrendo em função disso. Ah, eu não lembro de nada. Não lembra mesmo? Você não está sendo arrogante, você está sendo humilde suficientemente para reconhecer que não tem nada a ver com essa situação, está sendo honesto. Então, Jesus nos diz, então volte e vá se reconciliar com o vosso inimigo, enquanto estiver a caminho com ele. Mas esse inimigo, ele vem de uma outra existência. E essas guerras, essas dissensões, os enfrentamentos, nada mais são do que o ódio guardado, junto com a ganância, com o desejo de vingança e todos os sentimentos animais, os instintos animais que nós ainda trazemos, que fazem com que a humanidade ainda não se equilibre. Para que o mundo se torne um mundo de regeneração, é necessário que a humanidade se transforme, senão ficaremos neste passo. Só que aí vem o Espírito de verdade. Alguém já ouviu falar do Espírito de verdade? O Espírito de verdade, há controvérsias, não vou entrar aqui no mérito da questão, de que ele seja o próprio Jesus. Se é, se não é, não importa. O que importa? Importa o que ele diz, é o que o próprio Jesus diria para nós se estivesse aqui hoje. São chegados os tempos. Em verdade, ele usa o termo que Jesus usava muito, em verdade vos digo que os tempos são chegados em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ah, diz assim, mas isso é cíclico, né? Toda vez que a humanidade está mais madura para subir mais um degrau, vem alguma situação. Já observaram isso? Depois de um grande cataclismo, normalmente situações assim que prejudicam milhares de pessoas,
como os terremotos recentes da Turquia, que atingiu a Síria, no Nepal. A gente precisa tomar mais conhecimento das dores do mundo também, para poder entender melhor por que nós estamos aqui. O que eu posso fazer? Ore por eles. Vamos orar por eles. Já estaremos fazendo algo de sensacional. Mas, enfim, esses acontecimentos, eles têm uma razão de ser. E quando você busca essa melhora moral, você se equilibra e você se prepara para este processo. Vamos desencarnar, mas não vamos morrer. Muito provavelmente nós aqui vamos retornar, porque nós estamos procurando um caminho. Há uma efervescência na humanidade, há uma sensação de vazio, há um vazio existencial de alguns que estão abandonados no materialismo, e há um vazio existencial naqueles que estão já cansados, como muitos de nós, com as situações, com tudo que nós estamos convivendo, das injustiças, da violência. Então, peraí, alguma coisa precisa acontecer, e vai acontecer. É uma efervescência que causará um movimento social, do ponto de vista moral, muito grande. Isso é Jesus que fala. E Kardec reforça, dizendo que, embora haja uma certa alegoria, uma coisa lúdica, até meio mística e doce, poética no que Jesus coloca, há uma verdade imensa. Os tempos são chegados em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Opa, então peraí, as coisas significa as situações em todo o mundo. Para quê? Para dissipar as trevas. Aí vem o fechamento dessa mensagem, que é uma mensagem grande, tem esse texto. Dissipar as trevas é inclusive as trevas da ignorância. Cada um de nós precisa saber quem é de fato, o que está fazendo, como melhorar, como evoluir. Se eu venho nessa casa espírita, sou cristão, eu creio no que está sendo dito, porque é verdade. Então eu preciso aprimorar. Como é que eu faço isso? Volto a dizer, saia da zona de conforto, leia, busque, pesquise, investigue, duvide até se for necessário, mas busque a informação, fortaleça o espírito. Então, dissipar as trevas e o melhor de tudo, glorificar os justos. As trevas da ignorância que levam à violência. Porque o violento ele é ignorante, ele é estúpido, ele é intolerante, ele age de forma alucinada. A cólera, quem vê alguém com cólera, você vai dizer assim, meu Deus, isso é um vírus. Vai chegar uma época que nós não vamos ter no planeta ninguém com esse tipo de sentimento. Glorificação dos justos, meus irmãos, para terminar, é glorificar a cada um de nós. O que é a glorificação? É o reconhecimento de que nós estamos no caminho e merecemos a bênção. A bênção é a energia de amor de Deus, é o fluido de Deus, é o pensamento de Deus e o amor que Ele tem em cada um de nós, inclusive quando nos perdoa, que o Evangelho nos diz que não é bem um perdão, é uma bênção para que eu me fortaleça, reconheça quem eu sou, os meus erros, e aí honestamente eu digo, realmente, eu cometi um erro, preciso buscar o perdão, preciso perdoar também. Que bom, então eu vou para o arrependimento. E do arrependimento eu recebo a paz, a coragem, a paciência, a resignação para melhorar e lidar com o resgate, porque você plantou, você vai colher, não tem jeito. Entendeu? Então todos esses que estão cometendo essas atrocidades no mundo inteiro, e muitos deles estão fazendo um trabalho a favor de Jesus, mesmo agindo no mal ou na maldade. Interessante isso. Mesmo agindo nessa maldade, eles estão impressionando a grande maioria dos justos, que dizem assim, que barbaridade.
Isso é uma verdade, isso não pode acontecer. E as pessoas se emocionam, oram, se internecem. Não é bem assim? E aí isso ajuda no seu processo de mudança. Se eu sou o contrário, aqui joguem um míssil Tomahawk lá no meio de uma cidade, eu não tenho um míssil Tomahawk, mas eu não vou verberar para alguém o meu ódio e o meu rancor. Então eu vou me controlar também. Então a glorificação nossa, ela vem dessa forma. E cada um, pai, mãe, filho, filha, neto, principalmente esse pessoal mais maduro, observem os seus jovens. Cuidem dos seus jovens. A geração futura, a geração nova, muitos deles já estão aqui. Aqueles que vão trabalhar no processo da regeneração. Muitos deles já estão neste planeta. Assim como grandes espíritos que trabalharam no planeta desde a época anterior ao Cristo, estão aportando e já estão auxiliando Jesus nesse processo de regeneração. Nós vamos ver coisas, aí tem aquela frase que até Deus duvida, não, Deus não duvida, mas nós vamos ver coisas seríssimas. Que Deus nos abençoe, proteja, ilumine, e cada um de nós dê os seus passos com o pé firme no chão, orando, vigiando, porque os tempos são chegados. Quem viver, verá. Como todo mundo vai viver, mesmo na matéria ou fora, todos nós vamos ver isso. Eu quero agradecer muito a vocês. Como eu disse, eu preparei algumas coisas, disse que ia ler alguma coisa do livro, acabei não lendo. É porque assim, os estímulos são os mais diversos possíveis, graças a Deus. Eu só espero não ter enchido demais a cabeça de vocês, até porque é aquilo que a gente precisa acreditar. Nós não estamos falando nenhuma mentira. Tudo que é dito com a permissão da espiritualidade que controla os trabalhos dessa casa e do próprio Cristo, é exposto para vocês. E a cada um de acordo com as suas obras também, com as suas necessidades. Agradeço sinceramente e peço uma salva de palmas para Jesus.